Leitura do livro de Gálatas, capítulos 1 ao 6, na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Introdução. Gálatas, que pode ser a mais antiga das cartas de Paulo, é também sua carta mais intensa. Ela nos oferece uma vigorosa apresentação da verdade de que os pecadores são justificados e vivem uma vida santa somente pela fé em Jesus. Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo, não de homens nem por algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça seja a vós e paz da parte de Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu por nossos pecados para que pudesse nos livrar do presente mundo maligno, conforme a vontade de Deus e nosso Pai. A quem seja a glória para sempre e sempre. Amém. Admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para o outro evangelho, o qual não é um outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Porque ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. Como já vos dissemos, digo-vos agora novamente: se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebestes, que ele seja amaldiçoado. Pois persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não deveria ser servo de Cristo. Mas asseguro-vos, irmãos, que o evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem. Porque eu nem o recebi de homem, nem mo ensinaram, porém, mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes minhas conversas anteriormente sobre quando eu vivia no judaísmo, como excessivamente eu perseguia a igreja de Deus e a assolava. Superava na região judaica a muitos dos meus companheiros na minha própria nação, sendo mais excessivamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e outra vez retornei a Damasco. Então, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para ver Pedro, e permaneci com ele por 15 dias. Mas dos outros apóstolos não vi nenhum, exceto Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca das coisas que vos escrevo, digo perante Deus que não minto. Depois eu vim para as regiões da Síria e Cilícia. Era, porém, desconhecido de vista as igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Porém, só ouviram dizer que aquele que nos perseguia no passado prega agora a fé que outrora destruía, e glorificavam a Deus por mim. Gálatas, capítulo 2. Então, 14 anos depois, eu subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. E subi por causa de uma revelação, e comuniquei-lhes o evangelho que prego entre os gentios, porém particularmente aos que eram de reputação, a fim de eu não correr ou de não ter corrido em vão. Mas nem Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a circuncidar-se. E isso por causa da presença dos falsos irmãos, desconhecedores que secretamente introduziam-se entre nós para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar, os quais não nos sujeitamos nem por uma hora, a fim de que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Mas quanto aos que pareciam ser alguma coisa, o que quer que eles fossem, nenhuma diferença faz para mim, nada me importa. Deus não se deixa levar pela aparência do homem,
Pois aqueles que pareciam ser alguma coisa quando reunidos, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foi confiado, assim como o evangelho da circuncisão foi confiado a Pedro, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, o mesmo operou também em mim para os congentios. E quando Tiago, Cefas e João, que pareciam ser os pilares, perceberam a graça que me foi dada, deram a mim e a Barnabé suas mãos direitas em sinal de comunhão. Nós iríamos aos gentios e eles aos circuncidados. Recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres, justamente o que eu também estava determinado a fazer. Quando, porém, Pedro foi para Antioquia, me opus a ele face a face, porque ele era reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando aqueles vieram, ele retirou-se e separou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus se afastaram como ele, de modo que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Mas quando vi que eles não andavam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos eles: se tu, como judeu, vives como gentios e não como judeus, como obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós que somos naturalmente judeus e não pecadores dentre os gentios, sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Nós também cremos em Jesus Cristo para que pudéssemos ser justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne é justificada. Porém, se enquanto procurarmos ser justificados por Cristo, nós mesmos também formos achados pecadores, por acaso seria Cristo o ministro do pecado? De forma alguma. Se torno a construir as coisas que eu destruí, eu faço de mim mesmo um transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para que eu possa viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, não obstante, eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Não negligencio a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Gálatas capítulo 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos encantou a fim de que não obedecessem à verdade, quando entre vós, diante de vossos olhos, Jesus Cristo foi evidentemente apresentado e crucificado? Ainda quero saber de vós isto: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Sois assim tão tolos? Depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora ser aperfeiçoados pela carne? Padecestes tantas coisas em vão? Se é que foi em vão. Aquele que vos ministra o Espírito e realiza milagres entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado por justiça. Sabei, pois, que aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, pregou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti todas as nações serão abençoadas. De modo que aqueles que são da fé são abençoados com o fiel Abraão. Porque todos quantos são das obras da lei estão sob a maldição, pois está escrito: maldito é todo aquele que não observa todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus, isso é evidente, porque o justo viverá pela fé. E a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas deverá viver nelas. Cristo não resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus Cristo,
para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé. Irmãos, falo à maneira dos homens. Embora seja apenas um pacto de homem, ainda que isso seja confirmado, nenhum homem pode anulá-lo ou acrescentar a isso. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua semente. Ele não diz as sementes como se fossem muitos, mas fala de um só, e a tua semente, que é Cristo. Isto digo, que o testamento que foi confirmado diante de Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos mais tarde, não pode anulá-lo, tornando a promessa sem efeito. Porque se a herança fosse obtida pela lei, não viria mais da promessa, mas Deus a concedeu a Abraão por promessa. Então, para que serve a lei? A lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse a semente para quem a promessa foi feita, e foi ordenada por anjos pelas mãos de um mediador. Ora, um mediador não é um mediador de apenas um, mas Deus é um só. É então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Se tivesse existido uma lei que pudesse vivificar, em verdade a justiça teria vindo pela lei. Mas a Escritura concluiu tudo sob o pecado para que a promessa pela fé de Jesus Cristo possa ser dada aos que creem. Porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sob a lei, encerrados para a fé que havia de se revelar posteriormente. De modo que a lei foi o nosso tutor para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não dependemos de um pedagogo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu nem grego, não há também escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois a semente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Gálatas, capítulo 4. Agora digo que o herdeiro, enquanto criança, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores até ao tempo determinado por seu pai. Assim também vós, quando éramos crianças, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo, mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, que clama: Abba, Pai. Portanto, já não és servo, mas filho. E se és filho, então és também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Outrora, quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, depois que conhecerdes a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que tornais aos elementos fracos e miseráveis, aos quais desejais novamente estar em escravidão? Observais dias e meses e tempos e anos. Eu tenho receio por vós de que eu tenha trabalhado convosco em vão. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, pois eu sou como vós sois. Vós não me fizestes mal algum. Vós sabeis como, através de enfermidade na carne, eu vos preguei o Evangelho pela primeira vez. E minha tentação, que estava em minha carne, nem por isto me desprezastes, nem me rejeitastes. Antes me acolhestes como a um anjo de Deus, até mesmo como Cristo Jesus. Onde está agora aquela bem-aventurança da qual falastes? Pois eu tenho em memória que, se possível fora, vós teríeis arrancados os teus próprios olhos e dado-os para mim. Tornei-me, portanto, vosso inimigo, porque vos disse a verdade. Eles zelosamente têm afeto por nós, mas não para o bem. Sim,
Eles vos excluíram a fim de que vós possais ter afeto por eles. Mas é bom ser zelosamente sempre afetado por uma coisa boa, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, eu desejo estar presente agora convosco e mudar o tom da minha voz, porquanto eu me encontro em dúvida a respeito de vós. Dizei-me vós que quereis estar sob a lei. Não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro de mulher livre. Mas aquele que nasceu da escrava nasceu segundo a carne, e aquele que nasceu da mulher livre nasceu da promessa. Tais coisas são uma alegoria, pois estes são 2 pactos, o do Monte Sinai, que gerou para a escravidão, que é Agar. Porque Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em cativeiro com seus filhos. Mas a Jerusalém que está lá no alto é livre e é a mãe de todos nós. Porquanto está escrito: alegra-te tu, estéril que não tens, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, pois a desolada tem muitos mais filhos do que aquela que tem um marido. Agora nós, irmãos, como Isaque o foi, somos os filhos da promessa. Como naquele tempo, aquele que era nascido segundo a carne perseguia o que havia nascido do Espírito, o mesmo se dá hoje. Todavia, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque o filho da mulher escrava não será herdeiro com o filho da mulher livre. Assim então, irmãos, nós não somos filhos da mulher escrava, mas sim da que é livre. Gálatas, capítulo 5. Firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou. Não nos submetamos outra vez ao jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos declaro que se vós vos circundardes, de nada vos servirá Cristo. E testifico novamente, a todo homem que for circuncidado, ele está obrigado a observar toda a lei. Cristo torna-se sem efeito para vós que procurais a justificação pela lei. Vós decaístes da graça. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça pela fé. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem alguma coisa, mas a fé que opera pelo amor. Corrieis bem. Quem, pois, vos impediu para que não obedecesseis à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança em vós, por meio do Senhor, que de maneira alguma mudareis de opinião. Mas aquele que vos perturbar será julgado por isto, seja quem for. E eu, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que então ainda sofro perseguição? Assim, a ofensa da cruz teria cessado. Bom seria que fossem cortados aqueles que vos perturbam. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. Porque toda a lei é cumprida em uma só palavra, nesta: amará ao teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis ou vos devorais uns aos outros, vede que não acabeis por vós destruirdes uns aos outros. Isto vos digo: andeis no Espírito e não satisfareis aos desejos da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras,
orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. Gálatas capítulo 6. Irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, vós, que sois espirituais, restaurai o irmão no espírito de mansidão. Considereis a vós mesmos para que também não sejais tentados. Carregai os fardos uns dos outros para que a lei de Cristo seja cumprida. Porque se algum homem pensa ser alguma coisa, quando nada é, ele engana-se a si mesmo. Porém, que cada homem prove a sua própria obra, e então poderá gloriar-se em si mesmo e não em outro. Porque cada um deve carregar o seu próprio fardo. Que aquele que está sendo instruído pela palavra reparta todas as coisas boas àquele a quem ensina. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos se não desistirmos. Por isso, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente àqueles que são domésticos na fé. Vede com que tamanho de letras vos escrevi com a minha própria mão. Muitos desejam ser bem vistos na carne. Eles vos constrangem a ser circuncidados, apenas para serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem mesmo eles que são circuncidados observam a lei, mas querem que vós sejais circuncidados para que possam se gloriar em vossa carne. Porém, de maneira alguma eu devo me gloriar, exceto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão nem a incircuncisão de nada valem, mas uma nova criatura. E com todos os que andarem de acordo com esta regra, estejam sobre eles a paz e a misericórdia, e também sobre o Israel de Deus. De agora em diante, que nenhum homem me cause problema, porque eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vosso espírito. Amém. Aos Gálatas, escrito desde Roma. E hoje concluímos a leitura de mais um livro da Bíblia. Cumprindo nossa leitura diária, seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. E a você que tem feito essa leitura comigo, eu peço para deixar o seu like nesse vídeo e desta forma nos ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Você também pode compartilhar com outras pessoas essa leitura e até incentivá-las a fazer a leitura bíblica diariamente. E a você que se juntou a nós agora, para ser notificado diariamente da leitura bíblica, se inscreva no canal e ative o sininho. Você também pode fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e para sempre. Amém.